Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha, a atmosfera. Na Gávea, que já vinha tensa há algumas semanas, ganhou contornos dramáticos nas últimas 48 horas. Segundo fontes próximas ao departamento de futebol do Flamengo, o técnico Filipe Luiz, ídolo histórico do clube como jogador, teria protagonizado uma troca de farpas intensa com membros da diretoria rubro-negra, culminando em um pedido formal de demissão. Embora a diretoria ainda não tenha confirmado publicamente a saída, o clima nos bastidores indica que o relacionamento entre o treinador e os dirigentes se deteriorou a ponto de se tornar irreversível. O estopim, ao que tudo indica, foi uma série de discordâncias sobre o planejamento do elenco, escolhas de reforços e até métodos de trabalho no dia a dia do Ninho do Urubu. Pessoas ligadas ao clube relatam que Filipe Luiz se sentiu desprestigiado, especialmente após críticas internas sobre o desempenho da equipe nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Embora o time esteja na zona de classificação, a oscilação de rendimento e a falta de confiança em certas decisões do treinador teriam gerado desconforto entre os dirigentes, levando a um cenário de tensão constante. Tudo isso, claro, regado a muito silêncio oficial, o que só aumenta os rumores e alimenta o burburinho. Internamente, comentasse que Filipe Luiz ficou particularmente incomodado com a postura de alguns membros do departamento de futebol que teriam questionado suas escolhas táticas de forma velada, deixando vazar informações para a imprensa com o objetivo de pressioná-lo. Essa movimentação, segundo fontes próximas ao treinador, teria sido interpretada como uma tentativa de fritura, algo que Filipe Luiz, com seu perfil profissional e disciplinado, não estaria disposto a aceitar. Fontes afirmam que ele chegou a ter uma conversa ríspida com um dos vice-presidentes do clube, em que deixou claro seu desconforto com a forma como vinha sendo tratado. Ainda que o técnico seja um estreante na função e compreenda os desafios de um cargo tão exposto, ele esperava mais respaldo e confiança por parte da cúpula rubro-negra. A tensão escalou quando uma reunião marcada para tratar de reforços terminou em bate-boca. Filipe teria deixado a sala visivelmente irritado e horas depois comunicado seu desejo de deixar o cargo. O pedido de demissão, até onde se sabe, foi recebido com surpresa, mas não exatamente com oposição. Há quem diga que parte da diretoria já cogitava uma mudança no comando, o que dá ainda mais força aos rumores. Outro ponto sensível que teria gerado atrito foi a condução do vestiário. Filipe Luiz, ainda muito próximo de antigos companheiros como Gabigol e Everton Ribeiro, estaria encontrando dificuldades para impor sua liderança como treinador. Alguns jogadores mais jovens também teriam demonstrado insatisfação com sua abordagem mais rígida nos treinamentos, o que teria gerado certo ruído no elenco. A diretoria, atenta ao comportamento do grupo, teria usado esse argumento para pressionar o treinador, sugerindo mudanças na forma como ele lida com o elenco. Isso, para Filipe, soou como uma interferência indevida no seu trabalho técnico. Pessoas ligadas ao treinador disseram que ele chegou a desabafar com amigos próximos, dizendo que não esperava esse tipo de atitude de um clube que tanto respeita. A relação, que no início do ano era de total entusiasmo e colaboração, parece ter virado um campo minado de egos, vaidades e disputas internas. E como já vimos em outras gestões do Flamengo, quando esse tipo de atrito começa a vazar, geralmente é porque o caldo já entornou. Nos bastidores da Gávea, o clima é de apreensão, mas também de expectativa. Muita gente já dá como certa a saída de Filipe Luiz, embora a diretoria ainda não tenha se pronunciado oficialmente. Existe uma clara divisão entre os dirigentes. Parte acredita que a saída é inevitável e até desejável, enquanto outros tentam convencer o técnico a reconsiderar sua decisão. Os mais próximos do treinador dizem que ele está magoado, mas não fechado ao diálogo. No entanto, reforçam que a reconciliação só será possível se houver um pedido de desculpas por parte de membros da diretoria e um compromisso claro de respeitar sua autonomia técnica. E convenhamos, isso parece cada vez mais distante,
Nos corredores do Ninho do Urubu já se fala até em possíveis substitutos, embora ninguém fale disso abertamente. O nome de Jorge Jesus, como sempre, é sussurrado, ainda que improvável. Outros falam em um nome emergente no cenário nacional. Tudo isso ainda é especulação, mas reforça a ideia de que o Flamengo vive mais um momento turbulento em sua sempre agitada rotina política e esportiva. Além do desgaste interno, Filipe Luís também estaria incomodado com a pressão externa. Torcedores, comentaristas e até jogadores do clube vêm tecendo críticas à sua performance como treinador. Embora parte da torcida ainda o veja com carinho pela história que construiu como atleta, o desempenho irregular da equipe em campo alimentou a desconfiança. Filipe sabia que assumir o Flamengo como sua primeira experiência no comando técnico seria um desafio imenso, mas talvez não esperasse um ambiente tão hostil em tão pouco tempo. O próprio perfil reservado do técnico contribuiu para esse distanciamento. Ao contrário de outros treinadores mais midiáticos, Filipe optou por uma postura discreta, o que acabou criando uma barreira com a torcida e parte da imprensa. É quando os resultados não aparecem de forma consistente, esse isolamento vira munição para os críticos. Fontes ligadas ao treinador dizem que ele se sente encurralado e sem respaldo, o que pesou decisivamente em seu pedido de demissão. E é nesse contexto de insegurança e cobranças que o Flamengo se vê às voltas com mais uma crise em seu comando técnico. O pedido de demissão de Filipe Luís, embora ainda não oficializado, já começa a causar efeitos colaterais no vestiário. Alguns jogadores teriam sido pegos de surpresa com a decisão e demonstraram preocupação com o futuro da equipe. Outros, porém, veem a possível saída como uma oportunidade de recomeço. O elenco, que já vinha sendo criticado pela falta de entrega e consistência, pode agora mergulhar ainda mais em um cenário de instabilidade. E como já vimos tantas vezes no futebol, quando o ambiente interno está rachado, os resultados em campo costumam refletir esse caos. A diretoria, que vinha apostando em um projeto de longo prazo com Filipe, agora se vê diante de uma encruzilhada. Optar por manter o treinador e tentar reconstruir a relação, ou aceitar a demissão e buscar um novo nome para tentar salvar a temporada. O dilema está posto, e cada minuto sem uma definição só aumenta a tensão. Torcedores exigem respostas, jornalistas buscam declarações e o silêncio do clube apenas alimenta as especulações. Se o Flamengo não agir rápido, essa crise pode se transformar em algo ainda maior. Outro elemento que não pode ser ignorado é o impacto político dessa possível saída. Filipe Luís era uma aposta pessoal de alguns membros da diretoria, especialmente aqueles ligados à ala mais moderna do clube, que acredita na valorização de jogadores com identidade rubro-negra. A demissão ou mesmo a simples ruptura pode ser usada como munição por grupos de oposição que já vêm criticando a gestão atual por uma série de decisões polêmicas. A queda de Filipe Luís pode ser interpretada como mais um capítulo de um projeto que perdeu o rumo. E em um clube como o Flamengo, onde a política e o futebol caminham lado a lado, qualquer instabilidade técnica se transforma rapidamente em crise institucional. Reuniões emergenciais estariam acontecendo nos bastidores para decidir os próximos passos. Há quem defenda uma coletiva imediata para esclarecer a situação e tentar acalmar os ânimos, enquanto outros preferem adotar cautela e negociar diretamente com Filipe antes de qualquer anúncio. Seja qual for a decisão, o fato é que o Flamengo vive mais um momento delicado, onde qualquer passo em falso pode gerar consequências irreversíveis para o restante da temporada. Enquanto o burburinho em torno do pedido de demissão de Filipe, Luís no Flamengo segue crescendo, os rumores também apontam para uma possível reviravolta que pode surpreender a todos. Fontes internas afirmam que o treinador, mesmo após o choque da troca de farpas, ainda não descartou totalmente a chance de permanecer no cargo, caso haja um aceno real da diretoria para uma reconciliação. A bola estaria com os dirigentes que precisam decidir se manterão sua postura rígida ou se abrirão espaço para diálogo e ajustes no projeto técnico. Aliás, essa decisão não deve ser tomada apenas pelo aspecto esportivo, mas também político, já que a saída de Filipe poderia mexer com alianças dentro do clube e afetar a imagem da gestão atual.
Em meio a esses cenários, crescem os rumores sobre reuniões sigilosas entre representantes da diretoria e o treinador sugerindo que há uma tentativa de contornar a crise antes que ela se torne pública de forma definitiva. Claro que esse tipo de movimentação acaba alimentando ainda mais a especulação entre torcedores, jornalistas e até jogadores que passam a acompanhar cada passo com atenção redobrada. Se o Flamengo conseguir encontrar uma solução pacífica, o ambiente pode até se acalmar, mas o desgaste já foi feito e as feridas serão difíceis de cicatrizar. Por outro lado, a possibilidade da saída de Filipe Luís abre espaço para uma corrida por seu substituto, que já teria nomes discutidos internamente, embora nada tenha sido oficializado. Um dos principais rumores envolve a volta de um treinador experiente e com histórico vitorioso no clube, algo que muitos acreditam ser necessário para estabilizar o ambiente e acalmar a pressão da torcida. Alguns setores da diretoria estariam inclinados a um nome conhecido, alguém que traga confiança e que tenha autoridade para lidar com o elenco e a imprensa atributos considerados fundamentais diante do momento delicado. Mas claro, há também quem defenda uma aposta em um perfil mais jovem, assim como Filipe Luís, buscando uma continuidade no projeto de renovação do clube. Esses debates internos que vêm acontecendo há semanas agora ganham urgência diante da possibilidade concreta de uma troca no comando. O que parece certo é que a diretoria precisa agir rápido, pois o calendário do Flamengo não para e cada jogo sem um técnico definido pode prejudicar não só o desempenho em campo, mas também a imagem do clube. Além da questão técnica, a saída de Filipe Luís pode impactar diretamente o moral do elenco. Jogadores que se identificaram com o treinador e seu estilo de liderança podem se sentir desmotivados, enquanto outros podem tentar aproveitar a instabilidade para ganhar espaço ou influenciar decisões internas. Esse jogo político dentro do vestiário é algo bastante comum em clubes grandes, especialmente quando há troca de comando. Um ambiente instável pode comprometer a entrega dos atletas e influenciar os resultados no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, competições nas quais o Flamengo ainda tem grandes ambições. A diretoria, consciente disso, tem um desafio enorme para manter a união do grupo e evitar que a crise se transforme em um efeito dominó, atingindo todos os setores do clube. E é exatamente nesse momento que a gestão precisa demonstrar firmeza e capacidade de diálogo, buscando soluções que minimizem os impactos negativos. O Flamengo está diante de uma encruzilhada delicada e o desfecho desse capítulo pode definir os rumos da temporada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. No meio de todo esse turbilhão, a imprensa esportiva tem desempenhado um papel importante, amplificando o que acontece dentro do Flamengo e pressionando ainda mais os envolvidos. Reportagens, comentários nas redes sociais e até programas de rádio e TV dedicados ao clube vêm repercutindo cada detalhe da crise. Isso aumenta a visibilidade do problema e, consequentemente, a pressão sobre a diretoria para que tome uma posição rápida e definitiva. Mas, ao mesmo tempo, também pode dificultar uma negociação mais tranquila nos bastidores, já que o vazamento de informações torna o ambiente ainda mais hostil. Alguns analistas acreditam que o Flamengo deveria ser mais transparente e convocar uma coletiva para esclarecer o futuro do treinador, evitando assim o aumento dos rumores e os desencontros de versões. Outros, no entanto, defendem uma postura mais reservada, buscando preservar o trabalho interno e evitar maiores prejuízos à imagem do clube. Seja qual for a estratégia adotada, o fato é que o Flamengo vive um momento crítico que exige sabedoria e equilíbrio para sair da crise com o menor desgaste possível. Além das tensões internas, existe uma grande expectativa por parte da torcida, que tem demonstrado impaciência com os resultados recentes e a gestão do futebol. Nas redes sociais, fãs do Flamengo já começam a pedir mudanças, alguns clamando pela saída imediata de Filipe Luís, enquanto outros ainda defendem a permanência do técnico, acreditando em seu potencial.
Esse vai e volta de opiniões é natural, principalmente em um clube com uma massa tão apaixonada e exigente. A pressão externa é um fator que a diretoria precisa levar em consideração, pois a insatisfação dos torcedores pode se transformar em protestos nas arquibancadas e até em impacto nas receitas do clube. A gestão atual sabe que está sob observação e qualquer decisão relacionada ao comando técnico terá repercussões profundas. É um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado para evitar erros que possam comprometer o futuro próximo do Flamengo. Enquanto isso, a torcida segue na expectativa, aguardando um desfecho para essa novela que promete movimentar o futebol carioca. Outro ponto que merece atenção é o impacto que essa possível saída de Filipe Luís terá na reputação do próprio treinador. Filipe é um nome querido pela torcida tanto pela carreira brilhante que teve dentro de campo, quanto pela identificação com o clube. No entanto, o fracasso em sua primeira experiência como técnico pode manchar essa imagem e dificultar futuras oportunidades. Alguns especialistas em futebol já debatem se ele teria perfil para aguentar a pressão de comandar um time do tamanho do Flamengo, que é um dos clubes mais exigentes do Brasil. Por outro lado, há quem defenda que essa crise é parte natural do processo de adaptação e aprendizado para qualquer treinador estreante. O importante, segundo esses analistas, é que Filipe consiga tirar lições desse momento para evoluir em sua carreira. De qualquer forma, o episódio já entrou para a história recente do Flamengo como mais um capítulo turbulento e o que acontecer daqui para frente poderá definir o legado do técnico dentro do clube e no cenário nacional. A atenção está toda voltada para os próximos dias. Além disso, o Flamengo precisa lidar com a pressão de um calendário apertado, onde cada jogo tem peso fundamental para as ambições do clube. A saída de Filipe Luís, se confirmada, pode significar uma adaptação rápida a um novo treinador, o que nem sempre é simples. O entrosamento com o elenco, o conhecimento da equipe e a confiança conquistada em meses de trabalho podem ser perdidos da noite para o dia, exigindo um processo de reconstrução que pode custar caro em termos de pontos e classificação. A diretoria, consciente dessa realidade, avalia com cuidado o momento certo para anunciar uma possível troca no comando. O ideal seria esperar uma janela de jogos menos decisivos para promover a mudança, mas as pressões internas e externas podem acelerar essa decisão. Em suma, o Flamengo está diante de uma crise que vai além do futebol, envolvendo questões políticas, emocionais e estratégicas que precisam ser resolvidas com urgência para evitar consequências ainda mais graves. E como toda grande crise, no Flamengo, a expectativa pelo desenlace dessa história é enorme. A torcida quer saber quem ficará no comando, como será a próxima fase do time e se o clube conseguirá superar mais esse momento turbulento. A diretoria, por sua vez, está dividida entre manter o treinador tentar uma reconciliação ou buscar uma solução rápida que dê novo fôlego ao elenco. Filipe Luís, que um dia foi abraçado como o técnico do futuro, agora vive dias de incerteza e pressão intensa, refletindo as dificuldades de se fazer futebol no clube mais popular do Brasil. Seja qual for o rumo dessa novela, uma coisa é certa: o Flamengo não gosta de viver sem fogo no feno. E essa crise pode ser só mais um capítulo de uma história cheia de altos e baixos, paixões e desafios que movem a maior torcida do país. O que resta é aguardar os próximos passos e torcer para que o rubro-negro consiga reencontrar seu caminho rumo à glória. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.